2 Timóteo, capítulo 3, eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Todos os demais textos eu vou ler na NVI, só esse eu vou ler na NTLH. Como eu tenho dito sempre, versões bíblicas são versões em português da tradução de Almeida. Qual a razão de termos versões bíblicas? É que cada um usa uma linguagem. Uma tem uma linguagem mais rebuscada, a outra tem uma linguagem mais clássica, a outra tem uma linguagem mais coloquial, outra tem uma linguagem mais jovial. Jovial de juventude, né? Falando aí com a galera. Então, essa é a razão de termos versões. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz a palavra do Senhor, e eu quero que você leia, por favor, bem forte, pode ser? Pois toda é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Repita depois de mim. Para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amados, a falta de leitura diária da Bíblia, a quase ausência de meditação nela e os raríssimos momentos dedicados ao estudo individual das Escrituras, assim como a falta de escuta da voz de Deus, demonstram que por trás disso está sobre nós uma incredulidade em relação ao poder da palavra de Deus. Eu vou repetir. Por trás disso, por trás de você não estar lendo a Bíblia, por trás de você não ter uma disciplina de leitura da palavra de Deus, por trás da falta de dar tempo, dedicar tempo para meditar na palavra de Deus, por falta de se expor para ouvir Deus falar contigo, está a incredulidade em relação ao poder da palavra de Deus. Porque se crêssemos na palavra de Deus, dedicaríamos tempo. Por que tem jovens e adultos investindo tanto tempo estudando, não saem, deixam de passear, deixam de vir à igreja, deixam de cultuar o Senhor para estudar para passar no concurso? Porque está colocando fé na possibilidade de passar. Mas não faz esse investimento em relação à palavra de Deus, porque no fundo são incrédulos. É uma explicação lógica. No dia a dia, a rotina e a luta pela sobrevivência, a busca pela formação acadêmica ou pelo enriquecimento conspiram para nos afastar da palavra de Deus, diminuindo a sua importância e negando o seu poder. Nós podemos chamar Deus de mentiroso sem dizer, o Senhor é mentiroso. É só a gente não confiar nele. É só a gente ter uma situação, uma necessidade, um problema, e a gente não dorme, a gente desenvolve transtorno de ansiedade. Por quê? Porque isso denuncia a nossa incredulidade. Se eu cresce de verdade em Deus, se eu cresce de verdade na palavra de Deus, a palavra do Senhor diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Eu oro e peço, Senhor, se esta for tua vontade, e se essa é a porta que o Senhor abre, glória ao Senhor, me encaminha para ela, se não for, fecha. Mas aí eu fico, será que vai ser?
Será que não vai ser? Como será? E como não será? E o se me faz incrédulo. Há crentes que são ateus práticos e outros são ateus funcionais. O que é um ateu prático? Ateu prático é alguém que vive sua vida diária sem considerar Deus ou qualquer tipo de prática religiosa. Apesar de não declarar abertamente que não acredita em Deus, as suas ações e comportamentos refletem uma falta de fé prática. Por exemplo, eles podem não frequentar nenhum tipo de culto religioso, não fazer orações, não ler textos sagrados da palavra de Deus, não buscar uma conexão espiritual com o divino. São os chamados, por exemplo, de desigrejados. Desigrejado não vai à igreja, desigrejado rejeita a igreja como sendo um instrumento de Deus fundamental para o relacionamento do cristão com Deus. Um desigrejado dificilmente está tendo uma disciplina de leitura da palavra do Senhor, de meditação na palavra do Senhor. Mas também tem muitos crentes que estão dentro da igreja e fazem o mesmo. E o ateu funcional é alguém que, mesmo pertencendo a uma comunidade religiosa, que é a igreja, ou identificando-se nominalmente com uma fé, ele é batista, ele é assembleano, ele é adventista, ele é presbiteriano, etc. Ele age na prática como se Deus não existisse. Podem até participar de rituais religiosos, como ir à igreja, fazer oração, ser dizimista, mas suas decisões e comportamentos cotidianos não refletem uma verdadeira convicção da existência ou da importância de Deus. Por exemplo, podem viver de maneira egoísta, desonesta, imoral, ignorando princípios éticos e morais da fé. É por isso que tem crente que está na igreja, mas é adúltero. É membro da igreja, mas é fofoqueiro. É membro da igreja, mas está namorando uma e ficando com outra. É membro da igreja, mas rouba de Deus, não é dizimista. É um ateu funcional. Ele está na igreja, ele é crente, mas vive como um ateu. Ele é crente, está na igreja, é até dizimista, mas no namoro, a mão dele é instrumento de topografia do corpo do namorado ou da namorada. É um ateu funcional. Porque se não fosse, saberia que o Senhor é onipresente, os olhos do Senhor estão sobre tudo, sabe de tudo. E ali tem um demônio para denunciar e acusar. Esses ateus práticos ou funcionais negam a eficácia da palavra de Deus ao considerá-la antiga, antiquada, sem apelo para as mentes modernas. Não, a palavra de Deus precisa ser atualizada. Essa coisa de que homossexual, não, isso aí é homofobia, isso é coisa que está fora. Paulo, a gente não pode considerar tudo o que Paulo falou, porque Paulo era machista. Esses ateus práticos ou funcionais negam a eficácia da palavra. Entretanto, a mente moderna não é sinônimo de mente fundamentalmente diferente das que receberam a palavra de Deus pela primeira vez. As necessidades humanas de salvação, segurança, apoio, amor e comunhão com Deus permanecem as mesmas hoje como sempre foram desde a queda do homem pelo pecado. A palavra de Deus possui um poder inalterado e até maior do que imaginamos, e não devemos desconsiderá-la, mas sim reconhecer nossa própria falha, pois por não vivermos sua profundidade e abraçarmos as suas verdades. Sabe por que tem crente que se revolta contra Deus? Porque
coisa não foi como ele queria, como ele esperava. E aí ele começa a jogar na cara de Deus: mas eu fui dizimista, eu sou dizimista, eu sou crente, eu não perco um culto, E aquele que faz isso é porque não conhece a palavra de Deus. Aquele que faz isso é porque não tem um relacionamento com Deus, porque não se relaciona com a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar diante dos nossos olhos, dentro do nosso coração, na nossa mente. Porque aquilo que pensamos, sentimos, e o que sentimos, fazemos. Não há como negar que ao longo da vida cristã recebemos muitos ensinamentos doutrinários e bíblicos, mas nem sempre todo esse conhecimento se torna prático. Mas a Bíblia foi escrita para ser colocada em prática. Ao longo da vida cristã recebemos muitos ensinamentos doutrinários e bíblicos, mas quantos deles se tornaram conhecimento, ou seja, penetraram a nossa mente e o nosso coração? Quantos deles nós nos tornamos íntimos? Porque isso é conhecimento. Quantos deles se tornaram íntimos a nós e nós com eles? A verdade do que se comprova na vida de muitos crentes é que nem sempre os ensinamentos doutrinários se tornaram práticos. Diga: sem prática é o quê? Teoria. A Bíblia é uma teoria ou uma prática para você? Os princípios e valores de Deus têm sido recebidos por você como uma teoria e você não põe em prática? Porque a Bíblia foi escrita para ser colocada em prática. Ensinamento que não se torna conhecimento não é praticado. Você pode repetir isso? Ensinamento que não se torna conhecimento não é praticado. Você pode repetir? Ensinamento que não se torna conhecimento não é praticado. Você pode falar com vontade. Ensinamento que não se torna conhecimento não é praticado. E veja o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 2, 14 a 17, que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Conhecimento é fruto daquilo que foi ensinado. E a prática precisa ser consequência do conhecimento que recebeu pelo ensino. Se você não lê a Bíblia, 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 você vai conhecer o quê? Eu pergunto para todos os crentes: quantos anos tem você? Quanto tempo você é crente? Eu sou batizado já tem 3 anos, 5 anos, 10 anos. Quantas vezes você leu a Bíblia? A Bíblia eu já li várias vezes. Opa! De Gênesis, Apocalipse, não, aí não. Eu já li Salmos várias vezes, já li Mateus várias vezes, já li Eclesiastes várias vezes. Então você não leu a Bíblia. A Bíblia tem uma capa e uma contracapa. Se você não leu da capa à contracapa, você não leu a Bíblia. Quantas vezes? Não, eu já li a Bíblia uma vez. Já li a Bíblia toda uma vez, pastor. É mesmo? E de lá para cá, quantas vezes você almoçou? De lá para cá, quantas vezes você jantou? De lá para cá, quantas vezes você tomou café da manhã? Você está dizendo que você almoçou, pelo menos, se almoçou, tomou café da manhã e jantou, pelo menos você teve 3 refeições no dia, uma que seja, e você não se alimentou espiritualmente com a palavra de Deus todos os dias?
E você quer dizer para mim que você é um cristão? Você é um ateu. Quais são os dois tipos de ateu que existem, irmão? O prático e o funcional. Ah, amados, as coisas não são como são porque são de qualquer jeito, por serem de qualquer maneira, por terem acontecido sem nenhuma origem. E a origem está sempre em nós. Ensinamento que não se torna conhecimento não é praticado. Fé que não é praticada é morta. No texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17 que nós lemos, o apóstolo Paulo destacou a inspiração da palavra, afirmando sua utilidade para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, visando a preparação completa. Diga, preparação completa do homem de Deus para toda a sua obra. Então diga, minha preparação completa. Para quê? Quando Deus cria o homem, Pai, Filho e Espírito Santo estão reunidos ali, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso diz, façamos o homem a nossa imagem e nossa... Isso significa caráter moral. Ele terá a nossa ética, ele terá a nossa moral. Vamos colocar nele uma programação. Ele vai nascer com uma programação. Nós vamos gerá-lo com uma programação, uma capacidade para ser ético e moral, espelhando o que nós somos. E o pecado fez o quê? Desfigurou o ser humano. O que é ética e moral hoje? O que hoje é moral? A mulher andar com aquelas calças coladas, mostrando todo o relevo das suas partes íntimas? Seduzindo e provocando de forma agressiva a sexualidade masculina? O que é ética? As feministas dizerem, o problema está no homem, o homem que olhe para o outro lado. O que é ética, o que é moral hoje? Paulo destacou a inspiração da palavra, afirmando a sua utilidade para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, com o propósito de preparar o ser humano de modo completo para toda boa obra. Você quer andar em justiça? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você quer andar na verdade? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você quer ser bem-sucedido na vida? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você quer ser próspero? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você quer ter saúde? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você quer construir um relacionamento afetivo com alguém que você se apaixone e que isso dure para o resto da sua vida? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Portanto, é necessário aplicar a Bíblia em nossa vida diária, não de maneira cega, num literalismo extremado. Não é pegar a Bíblia e diz lá, se com ferro feliz, será ferido, vai lá, então chuta a canela do cara, porque ele chuta, jogando futebol, ele veio, me deu um troncão para lá, e eu fiquei esperando na próxima, quando ele veio, pum, já tirei ele de cara. Ele me feriu, a Bíblia diz, se com ferro fere, ferro será ferido. Não, roupão, saião, tudo escondido, não importa o calor que esteja, porque olha lá o que diz a Bíblia, Paulo falando, a mulher não use roupas que pareçam serem as roupas dos homens, então eu não uso calça comprida, não é isso. Não é de maneira cega, num extremado literalismo,
mas por meio de um estudo sério que nos conduza às conclusões e verdades a serem praticadas. Porque tem muita gente fazendo isso, mas é fofoqueiro. Tem muita gente dentro de igreja aí que não corta o cabelo, não usa brinco, não põe uma maquiagem, mas sai da igreja. Não faz diferença nenhuma, das mulheres mais promíscuas que tem na sociedade. O objetivo do estudo bíblico, e homens, para não me chamarem aí de machista, e homens que são muito crentes dentro da igreja, estão lá de terno e gravata, mas dentro de casa são opressores, batem na mulher. O objetivo do estudo bíblico é progredir do leite para o alimento sólido, passando do estágio de bebê espiritual para o de maturidade em Cristo. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 2, 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Hebreus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. 1 Coríntios 3, de 1 a 3, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Paulo está escrevendo para uma igreja que tinha todos os dons manifestos. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Repita depois de mim: dom espiritual. Dom espiritual. Não produz maturidade espiritual. Aquela era uma igreja que estava cheia de dons, com manifestações de dons, mas não tinha maturidade. Paulo está dizendo isso. Não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Tem igrejas aí porque a irmã de oração, aquele irmão que sapateia, aquele irmão que tem visão, aquele irmão que tem lá o karatê, a irmão que roda, aquele que quando fala, é Deus falando, o Espírito Santo pela boca. Sem maturidade nenhuma. Isso não gera maturidade. O que gera maturidade é conhecimento da palavra de Deus. E não é saber, que tem gente que sabe, decorou, mas não vive. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Todo crente precisa progredir do estágio de bebê espiritual para o de maduro em Cristo. Quem recebe Jesus como único eterno suficiente Salvador, a palavra do Senhor diz, nasceu o quê? De novo. Foi regenerado. Isso é uma regeneração espiritual. Nasceu de novo espiritualmente. Deixou de ser aquela pessoa condenada para o inferno. Nasceu agora uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquele que recebeu Jesus como único eterno Salvador, agora foi salvo pela graça. Seu nome é escrito no livro da vida. Mas o que ele sabe? O que conhece dos princípios e valores estabelecidos por Deus, de como deve viver? Precisa aprender. E onde vai aprender? Na Bíblia. Na convivência com irmãos amadurecidos no conhecimento. Repita depois de mim: conhecimento. Não é saber. Não é ter decorado. Conhecimento. Precisa gerar prática. É disso que o Paulo está falando, é disso que a palavra do Senhor está falando. Tem que sair
tem que progredir do estágio de bebê para o de maduro em Cristo. Esse crescimento espiritual ocorre através do estudo diligente da palavra, buscando entender e praticar suas verdades básicas. O que é verdade básica? Está lá, 1 Pedro 2,2, que é o que o apóstolo chama de leite. O que você ensina para um bebê? Fala, papai, mamãe, água, papá. Ensinamento básico, rudimentar. Mas ela ainda não vai saber direitinho e vai falar papá. Aí você não sabe se é papá ou se é papai. Você vai saber à medida que você está convivendo. Ela está convivendo com você, você com ela. Daqui a pouco, de tanto ela ouvir e praticar, ela vai falar papá, significando alimento, e papai, que é o seu genitor. É assim ou não é? O novo convertido é a mesma coisa. Mas muitas vezes, o crente que se julga mais crente, mais santo, mais... vê um novo convertido, daqui a 2, 3, 4 meses, já está criando exigências sobre ele, que nem ele mesmo pratica. E por que disso? Porque é crente, mas não amadureceu. Fala aí, papai de primeira viagem. Como é que foi pegar seu filhinho bebê pela primeira vez? Como é que é esse negócio aqui? Deixa eu ler o manual. É assim ou não é? A mãe e o bebê mal nasceu, já está lá. Não é isso? Sabe por quê? Porque as meninas praticaram com boneca. Hoje em dia isso está acabando. Quantos são aqueles que estão dando boneca para suas filhinhas? A criança mal nasceu, já está ganhando o celular. Criança não brinca mais de boneca e carrinho. Fica com um joguinho no celular, que o pai e a mãe deram. Ou deixaram, vovó, ou vovô, titio ou titia dar. Tem que aprender. Crescimento espiritual ocorre através do estudo diligente da palavra, buscando entender e praticar as suas verdades básicas. O leite. Tem crente que está há 20 anos na igreja, ainda não saiu do leite. Aliás, não conhece nem o leite todo. E olha que tem leite com gordura, leite desnatado. É igual álcool, né? 90 GL. 70 GL, 40 GL. É GL? Sei lá, você entendeu. Não acontece crescimento espiritual sem o estudo diligente da palavra, buscando entender e praticar a verdade básica. E desenvolver uma compreensão espiritual mais profunda, como diz Tiago 1:22. Depois, é preciso aumentar a compreensão espiritual para ser mais firme na fé. Veja o que diz Salmo 119, 99 a 104. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres. Parece vaidoso isso, né? Mas não é. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento do que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Por que ele diz que eu tenho mais conhecimento, mais discernimento do que todos os meus mestres? Porque eles sabem. Mas depois que chegou lá, parou. Tem gente que depois que faz uma faculdade, pode continuar, mas não continua. Já fiz a faculdade, está bom. Já está bom porque eu quero. O que eu quero é passar no concurso. Aí passa no concurso, entrou para aquela função, está satisfeito. Não na boa. Era tudo o que queria.
Poderia fazer uma pós-graduação, poderia fazer um mestrado, poderia fazer um doutorado, e isso só ia fazer crescer ainda mais e mais naquela condição, naquela instituição, naquela empresa, mas está satisfeito. Ele diz: tenho mais discernimento que todos os meus mestres. Por quê? Porque medito nos teus testemunhos. Os meus mestres sabem para ensinar, mas não vivem. Você já teve um professor que era uma desgraça em sala de aula para ensinar, mas era uma sumidade, porque sabia horrores? Alguém já teve alguém assim? Pô, então você sabe do que eu estou falando. É o que ele está dizendo. Tenho mais discernimento. Discernimento não é a mesma coisa que saber. Discernimento é desenvolvido a partir do conhecimento. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. Não adianta saber os preceitos se não houver obediência. Afasta os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Por que faz isso? Porque tem discernimento e tem entendimento. De quê? Da palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. E por que era o Senhor que ensinava? Porque com discernimento, com entendimento, desenvolvido a partir do conhecimento da palavra de Deus e a intimidade do relacionamento com Deus, o próprio Espírito Santo vai dando a capacitação. Não me afaste das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho da falsidade. Quando a gente começa a desenvolver um relacionamento com Deus de intimidade, a partir da disciplina, da leitura, da meditação, do estudo da palavra de Deus, da oração, nós começamos a desenvolver santidade. E é aí que aquele que tem compulsão pela masturbação perde essa compulsão, fica liberto. Aquele que tem compulsão por internet fica liberto. Aquele que tem compulsão pela bebida alcoólica fica liberto. Aquele que antes estava aprisionado no cigarro fica liberto. Por quê? Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, mas o poder do Senhor não vai se aperfeiçoar na fraqueza daquele que não o busca. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e vos será feito. A vida espiritual precisa de muitos nutrientes. Ter uma vida de sabedoria requer esforço deliberado e atitude direcionada. É buscar mais conhecimento de Deus. Repita, por favor: conhecimento. Não é saber. Conhecimento é intimidade. A vida espiritual requer uma dieta rica em nutrientes, que inclui o desejo pelo alimento sólido da palavra e a busca constante por mais conhecimento de Deus. O que é conhecimento sólido da palavra? Pastor Cláudio, aqui nessa igreja, de vez em quando ele vem e traz a Bíblia, tem resposta, e pergunta: você tem alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu na palavra? E muitas vezes há um silêncio sepulcral. E o que esse silêncio sepulcral denuncia? Alguém está deixando de ler a palavra. Ou todos são doutos, já são conhecedores, estudaram teologia, estão por dentro da arqueologia bíblica. Então não há nada a ser acrescentado. Vamos pensar esse pastor.
É necessário esforço individual e a atitude direcionada sem o que não é possível viver. Um viver de paz, de equilíbrio e satisfação. A verdadeira prosperidade que todos precisam advém do conhecimento e a prática da Escritura Sagrada, a verdade eterna do Senhor, aplicada ao nosso contexto pessoal e particular de vida. Provérbios capítulo 2, versículo de 1 a 5, diz: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, o apóstolo Paulo diz: pois toda Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nos nossos dias nós estamos sendo levados a descrer em toda possibilidade de ordem, por estarmos vivendo em meio a tantas narrativas distorcidas da verdade, por pessoas que usam as palavras dizendo estarem defendendo valores, mas para justificar os seus atos que são contrários a esses valores. Como estamos vendo aqueles que deveriam ser os defensores da ética, da moral, da liberdade, da obediência à lei do nosso país, da democracia, mas estão usando das prerrogativas que lhes foram confiadas para impor o perjúrio, o crime e o medo. Mais do que nunca, é fundamental que a Bíblia, a palavra de Deus, permaneça como nosso critério e base sólida da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Devemos nos apegar à palavra de Deus, rejeitando as leis morais humanas como fundamento e regência, e reconhecendo os princípios e valores imutáveis e atemporais contidas nela, que nos orientam para condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar o caminho certo de viver. Eu quero te perguntar, se hoje uma lei, ou se tornasse lei nesse país, que a Bíblia não pode mais ser usada, se torna crime ter uma Bíblia, como acontece em vários países, o que você faria? Pensa sobre isso. Quem é você? Será que você tem sido um ateu prático ou um ateu funcional? Você é um cristão apenas para mascarar a verdade que você é um ateu funcional? Porque tem te trazido conforto pensar: não, eu sou um crente, não, eu sou um cristão. Mas um verdadeiro cristão tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática. E para ter a Bíblia como única regra de fé e prática, precisa conhecê-la. E o Senhor Jesus disse: se você conhecer a verdade, você vai ser liberto. Olha para o nosso país. Cadê a liberdade de expressão? A gente está sendo liberto?
A gente está vivendo como libertos hoje num país que se diz cristão. Pessoas que se dizem cristãs estão lá no Supremo Tribunal Federal. Estão promovendo liberdade? Ou já a suprimiram? Liberdade é liberdade, não existe liberdade relativa. Ou é ou não é. Dizemos que somos uma nação democrática. Estamos vivendo democracia? Estamos vivendo democracia quando as eleições municipais, estaduais ou federais, não é aquele que é mais votado que entra, é aquele cujo partido conseguiu compor um quantitativo de votos. E às vezes aquele vereador, aquele deputado estadual, aquele deputado federal que conseguiu um número muito maior de votos, deixa de ser titulado, enquanto um outro que tinha uma merreca de voto vai ocupar aquela cadeira, porque um partido conseguiu um quantitativo maior de votos. Isso é democracia? Isso é a verdade? E nós nos acomodamos com a covardia daqueles que ficam no conforto, não se mexem, não vão para as ruas para se expressarem pacífica e ordeiramente, fazendo valer o seu direito de expressão. Porque se é democracia, a autoridade máxima é do povo. E como igreja, estamos fazendo diferença? Você está falando de Jesus para todo mundo, você não consegue ficar sem falar de Jesus para uma pessoa que você nem sabe se ela é salva ou se não é, porque você sabe que você foi comprado pelo preço precioso do sacrifício de Jesus que morreu naquela cruz. Então você não deixa de dar testemunho. Ou será que é porque o teu testemunho não é suficiente? Porque você no fundo sabe que você está apenas vivendo como um cristão, um ateu funcional. Se você se reconhece assim, lembre-se que todo pecado antes teve um demônio para influenciar, para seduzir, para sugerir, para que a gente faça o que não devia. Somos nós que escolhemos fazer. Por isso que a palavra do Senhor diz que se nós não confessarmos o Senhor perante os homens, também Ele não vai nos confessar perante o Pai que está no céu. Essa é a razão pela qual eu sempre dou oportunidade, para que você se expresse aos olhos dos homens e dos anjos, porque demônio é anjo, caído, mas é anjo. E o único a ser envergonhado é aquele que te influenciou para cometer algum erro, um pecado, sobretudo por estar vivendo, quem sabe, como um ateu funcional. Então eu te dou oportunidade nessa hora, se essa palavra de Deus é verdade para a sua vida e você se reconhece em falta com Ele, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, fique em pé onde você está, abre a sua boca e começa a falar com Deus. Você nunca leu a Bíblia. Você vai ter vergonha de ficar sentado no banco quando Satanás sabe a verdade? Eu não preciso, não é para eu ver e saber. Aquilo que me cabia, eu já fiz, foi pregar a palavra. Eu estou dando a você a oportunidade que você precisa para se colocar de forma adequada perante Deus agora. Se levanta onde você está e diga para Deus: Senhor, eu quero te pedir perdão. Eu reconheço, eu tenho sido um ateu funcional.
Eu reconheço, há algumas áreas da minha vida que eu não tenho domínio sobre ela, apesar dos anos que eu tenho sido cristão, dos anos que eu tenho sido membro da igreja. Eu reconheço e confesso para o Senhor sabe, mas eu confesso porque o diabo precisa saber que eu recebo essa palavra do Senhor para a minha vida e vou sair daqui para fazer diferença na minha vida. Fala com Deus, abra a sua boca. Diga para Ele: Senhor, me perdoa. Sabe, meu irmão, essa hora quando tem um demônio enchendo sua paciência, o teu ouvido da alma, dizendo assim: vai ficar em pé de novo? Vai reconhecer de novo? Já fez isso outras vezes? Mas você vai abrir tua boca e vai dizer para ele: sim, eu fiz outras vezes, eu falhei de novo, mas a palavra de Deus diz que se eu resistir você vai fugir, então eu vou fazer de novo, porque eu não me conformo em continuar desse jeito. Eu não vou ser desse jeito, eu não aceito continuar desse jeito. Eu quero ser um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo. Eu quero fazer diferença. Isso é entre você e Deus.